Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, agora dando continuidade, já chegando no final do curso de eletrostática. Vamos falar de potencial elétrico. Vamos lá? Então, potencial elétrico, o que vem a ser potencial elétrico? Potencial elétrico é uma grandeza, né, da eletrostática que está relacionada com a energia potencial elétrica. É uma grandeza escalar que se relaciona com a energia. Para mostrar essa relação com a energia, eu vou fazer aqui umas demonstrações. Vamos dar uma olhada? Nas minhas demonstrações, eu vou pegar primeiro um campo elétrico uniforme. Tá? O que é o campo elétrico uniforme mesmo? O campo elétrico uniforme é aquele que o E, né, o vetor de campo elétrico é constante. Dizer que um vetor é constante significa dizer que o módulo dele, a direção e o sentido são sempre iguais, né? E eu estou pegando esse campo por uma questão de simplicidade, mas as conclusões que eu vou tirar aqui, elas não dependerão disso, tá? Só estou pegando mesmo para facilitar algumas contas que eu vou fazer. Então eu quero estabelecer a relação entre potencial elétrico e energia potencial elétrica. Então, para isso, eu vou imaginar o seguinte, olha, aqui nesse campo elétrico uniforme, né, eu vou colocar uma carguinha. Então está aqui uma carguinha. Para nós fazermos nossas considerações, eu vou pensar em uma carguinha positiva, tudo bem? Tanto faz, depois a gente fala as diferenças do que vai acontecer com uma carguinha negativa, né? Só para fins de demonstração mesmo. Então eu tenho aqui uma carguinha e ela foi colocada dentro de um campo elétrico. Nós já sabemos o que acontece nessa situação, né? Quando uma carga é colocada em um campo elétrico, ela fica sujeita à ação de uma força. Então vai existir aqui uma força que nesse caso, né, como a gente está supondo uma carguinha positiva, essa força ela tem a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico. Então está lá a força atuando sobre essa carguinha. E essa força vai fazer o quê? Bom, essa força ela vai arrastar essa carguinha. Ela vai produzir um deslocamento. Então a carguinha vai sair dessa região que ela estava aqui e ela vai vir aqui para essa outra região que está aqui do lado. Isso daí quem fez foi a força. Como o campo, né, elétrico é constante, o campo elétrico é uniforme, a força também ficou constante, sempre horizontal, sempre apontada para a direita e sempre com o mesmo módulo. Bom, quando, né, uma carga é arrastada ou um corpo é arrastado, né, por uma força, a gente diz aí que essa força está realizando trabalho. Você lembra o que é isso? Trabalho? Não lembra? Então vamos dar uma olhadinha aqui. O que é trabalho? Trabalho é medida da variação da energia de um sistema. Vou relembrar o conceito que veio lá dos nossos estudos de mecânica. Quando você tem um objeto, né, e esse objeto ele fica submetido à ação de uma força, e essa força produz o deslocamento do objeto, toda vez que isso acontece, né, nós temos aí, né, força produzindo deslocamento, é força realizando trabalho. Como é que a gente faz a conta do trabalho? O trabalho depende dessa distância, né, do deslocamento, ele depende da força e ele depende também desse ângulo aqui, ó, né? Esse ângulo aqui influencia também no valor. Aqui, ó, o ângulo θ aqui, certo? Tudo bem? Vamos lembrar como é que faz? Então eu venho aqui, trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Lembrando que esse θ aqui, ó, é o ângulo formado entre a força e o movimento, né? Nós vamos ver como é que fica lá na situação. Mas é interessante você lembrar que o trabalho é a medida da variação da energia. Trabalho, então, é a medida da variação da energia. Quer dizer, quando eu termino de fazer essa conta que está aqui em cima, né, eu cheguei na variação da energia. Vamos dar uma olhada lá?
Vamos dar uma olhada lá como é que está ficando essa situação? Então a nossa carguinha ela saiu daqui, ó, de uma certa região e ela veio para cá, ó, numa outra região. Então a gente diz que houve aí trabalho, deslocamento, força fazendo deslocamento. O trabalho nesse caso vai ser o valor da força multiplicado pela distância pelo cosseno do ângulo θ. Vamos pensar já na parte fácil. É uma parte que preocupa vocês, mas ela é sempre fácil. Cosseno do ângulo θ. Qual é o ângulo formado entre o deslocamento, né? O movimento foi para cá, o deslocamento foi para cá, e a própria força? O ângulo é zero. Portanto, né, nesta situação que nós estamos descrevendo aqui no exemplo, o trabalho vai ficar sendo F vezes D, né, vezes o cosseno de zero. E o cosseno de zero, aqui vem zero, né? E o cosseno de zero, quanto é que vale cosseno de zero? 0 grau. Cosseno de zero é 1. Então, portanto, o trabalho vai ficar F vezes D. Vamos lembrar como é que se calcula a força? A força, né, que atua em um objeto quando ela está no campo elétrico. Essa carga aí, no campo elétrico. A força, né, vai ser a carga multiplicada pelo campo. Né? Então, eu vou substituir. Trabalho ficará sendo, né, a carga multiplicada pelo campo, multiplicada pela distância. Tá vendo esse produto aqui, ó, de campo pela distância? É um produto importante, né? É um produto que merece um destaque. O campo multiplicado pela distância, ele vai dar o que a gente chama de diferença de potencial. E é aqui que a nossa aula entra. A aula de hoje entra. Né? Se eu pegar o campo multiplicado pela distância, isso daqui é diferença de potencial elétrico. O que é diferença de potencial elétrico? É o potencial da partida, é o VA, menos o potencial da chegada. Já já a gente verifica o que é isso. Vou simplesmente substituir. Então, o trabalho vai ficar sendo, né, o Q, né, observa, no lugar de E vezes D, potencial de partida menos potencial de chegada. Potencial de partida menos potencial de chegada. Vou aplicar distributiva, tá? Para finalizar. O trabalho será QVA menos QVB. E por que eu quis fazer tudo isso? Porque a gente sabe que trabalho é medida da variação da energia. É a energia final menos a energia inicial, ou se você preferir, né, nesse caso aqui, é uma diferença de energias. E olha só esse termo aqui, ó. Olha o que eu encontrei. Desse lado aqui, trabalho. Do outro lado, o que é que tem que ser isso? Se trabalho é a variação de energia. Esse termo que está aqui, ó, vamos destacar? Esse termo que está aqui, ó, e esse outro termo que está aqui, só pode ser uma coisa. Só pode ser energia. Que energia? Energia potencial. Energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. Quanto vale? Vamos concluir? A energia potencial elétrica é a carga multiplicada pelo potencial elétrico. E aí eu cheguei onde eu queria. O que é que vem a ser potencial elétrico? Potencial elétrico é uma grandeza escalar, olha ele aqui, ó. Uma grandeza escalar relacionado à energia potencial elétrica. Isso aqui é muito importante, você tem que saber, eu vou destacar aqui. Né? E o que é o trabalho então? O trabalho é a medida da variação da energia. O trabalho é Q, potencial de partida, menos potencial de chegada. Medida da variação da energia desse sistema. Vamos explicar de novo, então, ali o que é que está acontecendo com a carguinha? A carguinha estava numa região.
essa região era caracterizada por ter um potencial VA. E ela veio para um outro potencial. Quando ela fez isso, esse deslocamento entre dois potenciais elétricos, ela variou sua energia. Né? Ela variou a sua energia, né? E a variação de energia potencial elétrica é a medida do trabalho. Né? Agora, por que ela fez isso? Por que ela variou a energia? Bom, se você está pensando aqui comigo, né, vamos fazer uma análise de sinais aqui para você entender uma outra propriedade que é bem interessante. A força, nesse caso, foi uma força motora. A força motora é aquela que é a favor do movimento do objeto. O trabalho de uma força motora, ele é positivo. Tá? Por quê? Porque a força ajudou o movimento. Certo? Se o trabalho é positivo, olha só o que eu concluo desta relaçãozinha aqui, ó. Que o Q, potencial de partida, menos o Q, potencial de chegada, isso daqui é maior que zero. Mas a nossa carga, né, do exemplo, ela já era maior que zero. Então, o que significa isso? Né? O que significa? Dá para simplificar aqui pela carga e dizer assim, ó, o VA menos o VB, ele é maior que zero. E, conclusão final, o potencial elétrico de A é maior que o potencial elétrico de B. Então, aí dá para explicar para você por que a carguinha fez o deslocamento daqui para cá. Porque nessa região que ela estava, a região inicial, ela tinha uma energia grande, uma energia potencial grande. E os corpos não querem naturalmente preservar essa. É uma tendência da natureza que um corpo perca a sua energia potencial. Então, a nossa carguinha saiu daqui onde ela tinha um grande potencial elétrico, quer dizer, uma grande energia potencial elétrica nesse caso, e ela converteu essa energia potencial elétrica, né, em outro tipo de energia. Se a gente deixou isso daqui acontecer livremente, esse outro tipo de energia foi energia cinética. Quer dizer que a energia potencial elétrica se transformou em uma energia cinética. O corpo saiu de uma região onde ele tinha grande energia e foi para uma região onde ele não tem tanta energia assim. Essa é a tendência dos corpos na natureza, diminuir a sua energia potencial. Bom, para finalizar, né, no Sistema Internacional de Unidades, né, no SI, vamos falar da unidade do potencial elétrico. No SI, né, vou escrever entre colchetes a grandeza do potencial. Quando um físico faz isso, escreve entre colchetes, ele está falando da unidade. A unidade aqui é o volt, né? Abreviação V maiúsculo. Então, potencial elétrico é medido em volts, tudo bem? Já já a gente fala mais sobre o potencial elétrico.